Olá, pessoal! Então, estou aqui para iniciar o ciclo 2 com a nossa letiva Filosofia para o Enem. E eu venho com esse tema muito importante, muito interessante, que sempre está nas questões de vestibular, nas questões de Enem. Que esse tema é poder e Estado. Então, dois conceitos que caminham ali junto. Não tem como o Estado ali viver, o Estado ali funcionar, se não tiver um poder, se não tiver ninguém para comandar. Já pensou um estado sem lei? Como é que seria, né, nossa sociedade? Então precisa de alguém ali para organizar, buscar melhorias para a sociedade, né? Então, falando de poder e Estado, vamos falar aqui de um filósofo que contribuiu muito para o desenvolvimento, né? Ele gerou ali muitas ideias para as pessoas que estavam ali no poder, ajudar a sociedade e ajudou as pessoas a passar mais tempo no poder. Então, estou falando desse filósofo, pensador político, né? Ele foi um cientista político, o Nicolau Maquiavel. Estou conhecendo um pouco mais sobre ele, né? Ele viveu entre 1469 e morreu em 1527. Ele é natural de Florença, uma cidade da Itália. Mas só que nessa época, a Florença ele era um estado separado da Itália. Então, Maquiavel ele desenvolveu diversos aspectos relevantes acerca da política. Ele foi uma pessoa que queria ocupar cargos públicos, né? E nessa época, ele também escrevia peças teatrais. E uma das peças que mais se destacou, né, lá no período aqui dele, foi a Mandrágora, né? Essa Mandrágora era uma peça teatral, uma comédia, né, que ele sempre falava da questão do bem e do mal. Então, uma das tantas fascinações do autor, ele consiste em compreender como ocorre a conquista, a manutenção e a perda do poder. Né? Então, diante ali do cenário ali que ele estava vivendo no momento, ele começou a refletir a questão do poder, né? O que a pessoa deveria fazer para passar mais tempo no poder? O que ela deve fazer para conquistar ali a população? Como sabemos que hoje, né, a democracia que escolhe ali o governante, que escolhe a pessoa que vai estar representando a nossa sociedade através da democracia, então precisamos conquistar esse povo, né? Estamos agora no período político. Como é que alguém quer ganhar, um candidato quer ganhar a eleição, se não vai lá no seu povo tentar conquistar, né? Lançar novas propostas, né? Então é isso que Maquiavel, nesse período, quis fazer com que as pessoas despertassem para passar mais tempo no poder e ao mesmo tempo ajudar a sociedade. Então, a teoria política anterior a Maquiavel, como é que seria, né? Já que Maquiavel trouxe grandes renovações ali para o poder, para a política, e antes dele, teve alguém, será que contribuiu também? Então vamos ver aqui, ó, o italiano Nicolau Maquiavel foi um dos precursores do realismo político, né? Ou seja, ele era um cientista político e ele tratava muito da realidade. Como é que está a realidade nesse momento? E poder e conflito. Né? Quando se fala de poder, é impossível, né? Não existe conflito dentro do poder. Então, para compreendermos sua contribuição à teoria política moderna, temos de retomar algumas ideias sobre polis e a política da Grécia Antiga e compará-las com as formulações desse pensador. Né? Então vamos aqui voltar mais atrás, né? Saindo aqui da modernidade, do período moderno e voltando aqui para a Grécia Antiga. Vamos ver como era a política nessa época, né? Então, a gente sabe que a política, a democracia, ela surgiu lá na Grécia, na cidade conhecida como Atenas. Então, aqui tem o mundo grego. Por que eu chamo de mundo grego e não civilização Grécia, né? Como vocês estudam aqueles povos do passado, né? Civilizações. Então, mundo grego, devido à localização geográfica que dificultava o acesso a outras pessoas. Então, ficou chamado de mundo grego. E esse mundo grego era dividido em cidades e estados. E essas cidades e estados eram chamadas de polis. E nessas polis teve duas que se destacou
muito, né? Que foi Espartas e Atenas, né? Esparta e Atenas, eles tiveram sua política autônomas, né? Ou seja, cada um tinha o seu tipo de política, sua forma de governar essa polis. Lá em Esparta, eles tinham a política, eles tinham ali a forma de governar, né, através da oligarquia, ou seja, um grupo ali de famílias que governava a sociedade lá de Esparta. E já os atenienses, o tipo político dele, né, de poder, era conhecido como a democracia, né, da onde os cidadãos lá daquela época decidiam o que seria, quais as realizações que ia fazer na sociedade. Então, lembrando, né, que a democracia que hoje aqui nós vivemos para escolher nosso representante, né, da nossa sociedade, surgiu lá na Grécia Antiga, na polis, né, chamada Atenas, ok? E será que todas as pessoas podiam participar da democracia, né, trazendo para a nossa realidade hoje? Será que sim? Hoje, né, a partir dos 16 anos, a pessoa ela pode, aqui no nosso país, ela pode votar, escolher o seu representante, né? Então, isso é um tipo de democracia, aonde a maioria escolhe, né, quem será o representante, escolhe as decisões. Então, aqui, vamos ver como era composta a sociedade lá de Atenas. A sociedade de Atenas era composta pelos cidadãos, mulheres, estrangeiros e escravos. Ah, mas mulher não era cidadão? Estrangeiro não era gente, também não era cidadão, não? E escravo também não era cidadão, não? Não, lá em Atenas não. Só quem era considerado cidadão era homens maiores de 18 anos. Esses homens, ele participavam do governo e tinham muitos direitos, né? Eles podiam ter propriedades e eles pagavam impostos e não trabalhavam, né? Então, mulheres eram consideradas cidadão? Mulheres, elas sendo livres ou não, elas não tinham título de cidadã, né? Elas sempre deviam obediência ao homem, né? Quem seriam esses homens? Somente o pai ou o marido? E as ricas, as mulheres que tinham mais condições nessa época, elas ficavam em casa. As pobres ficavam trabalhando, né? Então, mulher não é considerada cidadão. E os estrangeiros, por que não eram considerados cidadãos? Então, os estrangeiros, eles eram livres, mas não participavam da política. Eles pagavam impostos e serviam ao exército. Eles não podiam ter propriedades. Então, normalmente, eles trabalhavam em comércio, né? Então, somente homens, filhos de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos, eram considerados cidadãos lá na Grécia Antiga, na cidade-estado Atenas. E os escravos, né? Os escravos que tá mesmo embaixo, né? Aguentando aqui a outras sociedades, os estrangeiros, as mulheres cidadãos. Então, os escravos, eles não eram livres, eles eram propriedade de algum cidadão, né? Então, algum cidadão lá, ele tinha algum escravo para trabalhar para você. Os escravos, eles eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos também, né? Então, lá nessa época aqui, quando se fala de escravo, a gente vem logo na nossa mente, né, pessoas negras. Nessa época que não. Os escravos, eles eram capturados em guerras ou era filho dos próprios escravos. Então, eles trabalhavam na agricultura ou no serviço doméstico. Não era aquele escravo que a gente vê sofrendo, apanhando, né, algemados, né? Eles sofriam também. Vou dizer que ele não apanhava, apanhavam também. Agora eu venho aqui para a democracia ateniense. Aí eu venho com esses temas aqui que é muito importante dentro aqui da política de Atenas, né? Conceito de cidadão, já falei para vocês do conceito de cidadão, que somente homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, eram considerados cidadão. A cidadania era restrita, né? Já falei também, reforçando aqui, que era restrita somente para os homens. E era direta, né? A democracia lá era de forma direta. E aí,
Vocês já ouviram falar da democracia, ou já ouviram falar da política indireta, né? Da onde a minoria, né? Um grupo ali minoritário vai tomar as decisões. E direta, né? Quando está aberto ali para os cidadãos dar as suas opiniões, escolher, né? Votar. E tem outro termozinho importante aqui, que é a isonomia. Né? Isonomia é a igualdade. Essa igualdade era relacionada, era diante de todas as pessoas lá de Atenas? Não. A igualdade era somente para os homens, que eram considerados cidadão. Outro termozinho que está dentro aqui da democracia ateniense, que é ostracismo. O que será ostracismo? Então, o ostracismo era uma forma de punição para aquele cidadão que não obedecesse à lei ali naquela época, né? Aquele cidadão, por exemplo, conta as histórias, né, que tinha aquele cidadão que se empolgava muito, né? E agia de maneira errada, né? Tomando ali, fugindo ali do contexto político daquela época, ok? Ainda na nossa atualidade existe, né, ostracismo, esse termozinho, só que nós agimos mais de maneira diferente, né? Porque lógico, lá naquela época não vai vigorar o mesmo ato de punição, né? Hoje nós temos lei para aquela pessoa que rouba, né? Ela pode ser presa, pode ser condenada aí por vários anos. Então, isso é um tipo de ostracismo. Por exemplo, uma pessoa menor de idade, né, pega um carro do pai e da mãe e bate ali na rua, sem querer matar outra pessoa, né? Então, quem é o responsável dela? O pai e a mãe. Então, o pai e a mãe vai assumir o ato, né, do filho que errou. Então, isso é um tipo de ostracismo. E aí, pessoal, os debates públicos, né, políticos, eles aconteciam em praças públicas, né, era num lugarzinho chamado Ágora. E vamos aqui. Então, tem aqui, ó, ao contrário da maioria das nações europeias, né, entendendo aqui agora, voltando para o contexto aqui de Maquiavel, ao contrário da maioria das nações europeias, a Alemanha e a Itália, lá pelo século XVI, elas permaneciam fragmentadas, sem inúmeros estados sujeitos a disputas internas e a hostilidades entre cidades vizinhas e de outras nações. Ou seja, né, nesse período aqui entre o século XV e XVI, a Alemanha e a Itália eles se encontravam nesse momento em totalmente desordem e totalmente ali desequilíbrio, né? Por quê? Devido às disputas, né? Eles estavam caindo muito ali na economia e não tinha alguém ali com estrutura ali elevada para poder organizar essa sociedade. Então, a Itália, nesse período, ela sofria especialmente com a ganância de outros países, como a Espanha, a França, e assolavam a península como ocupações intermináveis. Ou seja, devido às disputas lá daquela época, a Itália estava perdendo bastante território. Então, na Itália, né, dividida, o florentino Nicolau Maquiavel observa com apreensão a falta de estabilidade política de diversos principados e repúblicas que dispunham cada um de sua própria milícia, geralmente formado por mercenários. Aí quando fala aqui de mercenários, né? O que é esses mercenários? Já ouviram falar? Esses mercenários, né, conhecidos também como os Medicis, era um grupo ali da família, né, que tinha o poder de comandar a Itália ali naquela época. Maquiavel, observando ali a maneira de governar, viu que estava errado, né? Que eles precisavam mudar ali em alguns pontos para poder reestruturar a Itália, para poder fazer a Itália crescer economicamente também, né? Então, esses Medicis, né, esses mercenários, eles não eram necessariamente nobres, né, de sangue nobres, por exemplo, mas, de acordo
com a vivência, com o tempo, eles adquiriam nobreza através de casamento. Eles faziam casamento e com isso eles lucravam, né? Eles ganhavam dinheiro, lucravam. E aí eles iam crescendo e virando famílias nobres. Então, resumindo, né, os mercenários, eles eram famílias burguesas muito fortes e que iam conseguindo crescer de acordo ali através de casamento, como eu falei, né, fazendo casamento, e com isso era pago muito caro nessa época. E aí eles conseguiam crescer e enriquecer. Mas eles estavam ricos, eles eram burgueses ricos, mas não estavam sabendo manter ali o poder deles, não estavam sabendo ali governar a Itália nessa época. E isso foi contexto, né, para Maquiavel refletir muito. E aí Maquiavel, depois de um tempo, ele resolve fazer um manual de instrução para isso, né? Vocês já ouviram falar no Príncipe, né? Então, o Príncipe ali de início não era apenas uma obra, era um manual de instrução que Maquiavel criou para doar, para dar ali para a família, né? Para os mercenários. E eu vou já falar mais um pouco sobre o Príncipe, né? Da obra. Como ele é conhecido também como manual de instrução, né? Porque de início foi um manual de instrução, mas ele ficou conhecido depois como uma obra, né? Então, esse contexto dele, ele tá dentro muito também da área da administração, né? A pessoa ali que está se formando em administração, ela estuda muito a questão do Maquiavel, né? Porque você está administrando, está comandando ali um grupo de pessoas, né? Então, é fundamental também aprender sobre as reflexões da obra de Maquiavel. Então, aqui falando mais de Maquiavel, como eu falei, o único filósofo dotado como renascentista da história da filosofia. Por quê? Porque seu pensamento, ele surgiu ali mesmo no período do Renascimento. Então, ele foi um importante teórico que construiu como deveria ser um governante e o que poderia fazer para obter êxito, né? Como é que seria um bom governante, né? Não é, hoje, a maioria, né, dos políticos na nossa sociedade, eles querem ganhar ali o título de governante, prefeito e tal, né, devido ao dinheiro. É difícil ali que se torne que consegue chegar no poder para poder fazer o bem aos outros, para poder fazer a sua sociedade desenvolver, né? Não estou dizendo que é todos, mas uma boa parte sim. Sempre visam o interesse no dinheiro, né, na economia. Então, Maquiavel, ele foi filho de advogado. Desde cedo, ele foi introduzido nos estudos clássicos, sendo fortemente influenciado pelas obras de Platão e Aristóteles, né? Platão e Aristóteles, dois filósofos ali da Grécia Antiga, de Atenas, que fez parte ali da democracia lá daquela época. Então, eles tiveram uma grande influência também no pensamento político lá de Atenas. Então, Maquiavel é considerado o principal pensador político da Itália, renascentista. Ele foi funcionário da República em Florença. Então, suas principais obras são O Príncipe, né, que eu irei já falar sobre o Príncipe, o Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio e a Arte da Guerra. Mas o que cabe aqui no nosso conteúdo de hoje é o Príncipe, né, o manual de instrução para se tornar um bom governante e durar mais tempo. Então, eu tenho aqui a capa do livro dele, né, O Príncipe. Opa, passei. Então, o Príncipe é o mais famoso manual de poder de todos os tempos, né? Então, o Príncipe ainda hoje, muitos governantes, muitas pessoas que querem chegar ao poder, eles lêem muito, né? Porque contribuiu e ajudou bastante essas instruções de Maquiavel. Então, se você pensa em se tornar um político, se tornar um administrador, né, de grupo de pessoas em uma empresa, então vale a pena ler essa obra, porque tem muitas ideias boas. Tem algumas que vou citar até aqui que vocês vão achar, nossa, será que precisa disso mesmo? Isso é coisa do mal, isso é coisa ruim, uma pessoa não pode fazer isso. Mas para Maquiavel é algo fundamental e necessário.
Então, eu tenho aqui, pessoal, no príncipe, né? Primeiramente, ele diz que para você chegar no governante, perdão, para você chegar ali no poder, se tornar um governante, você tem que ter faces, né? Ou seja, você tem que ter uma face quando você está no público, quando você está ali diante de muitas pessoas, né? E outra face quando você está sozinho, quando você está em casa. E geralmente isso acontece mesmo, né? Quando você está num grupo, inserido ali num grupo de pessoas na sociedade, você mostra ser uma pessoa que realmente você não é. E quando você está sozinho, você encontra a sua essência, encontra ali a real pessoa que você é, né? Então ele diz que é necessário isso. É fundamental para você se tornar um governante e chegar ao poder. Outro ponto importante aqui do príncipe, ele diz que você deve conhecer a máquina. Que máquina é essa? A máquina é a sociedade. A gente sabe que a nossa sociedade é como se fosse uma máquina mesmo. Uma máquina, para ela funcionar, ela precisa de diversas peças, né? Que uma complementa a outra. Por exemplo, um relógio, né? Relógio tem várias pecinhas ali pequenas que faz o ponteiro girar e nos fornecer a hora. Então, a sociedade é isso, né? Temos um padeiro, né? Para nos fornecer o pão, para a gente tomar com o nosso cafezinho de manhã. Temos o supermercado ali, que fornece os alimentos, né? Que a gente vai lá até para comprar. Temos os postos de gasolina, que fornece a gasolina para o nosso... fornece o combustível, né? Para o nosso transporte, para a gente locomover. Temos mais o que? Tem mais empresas, as indústrias que fabricam nosso transporte, já que falei aqui de gasolina, né? Então, as mesmas que fabricam, as mesmas que fabricam os transportes, não é as mesmas que vão fabricar ali o combustível. Então, é uma máquina. Então, você deve conhecer como é que está o funcionamento dessa máquina. Será que ela está caminhando direitinho? Será que ela tem algum erro? O que ela precisa para melhorar, né? Então, você deve conhecer como é que está a situação ali, por exemplo, da cidade, do país, do estado. Você deve conhecer no momento ali que está. E não o que passou há anos atrás, ou não o que pode acontecer. Você deve conhecer a máquina, a sociedade ali neste momento. Então, tem aqui também, ó. Um príncipe não precisa ser amado, né? Isso aqui tem na obra dele. Ele diz que quando, sim, falando de príncipe, né? Esqueci de falar para vocês. Ele nomeou, né? Aquela pessoa que consegue estar no poder, como nós conhecemos como o governante, né? O deputado, o prefeito, aquela pessoa que está no poder. Ele nomeou de príncipe, né? Então ele sempre vai chamar de príncipe. Então ele diz aqui, um príncipe, ele não precisa ser amado, ele deve ser temido e respeitado, mas não pode ser odiado, né? Então, assim, como é que você tem medo de uma pessoa e gosta dela, ama ela, né? É situação difícil, mas ele diz que é necessário isso acontecer. Então, ele diz que deve ser respeitado e temido, né? A partir do momento que você tem medo de uma pessoa, sempre você vai respeitar, né? Quando você tem medo do seu pai, medo da sua mãe, né? Você muda os seus atos, né? Quando está presente ali perto de você, né? Então isso acontece também, que o Maquiavel diz que tem que acontecer com o príncipe. Ele não necessariamente deve ser amado, né? As pessoas devem gostar dele, mas o fundamental que se deve fazer é as pessoas ter medo dele e ser respeitado. Mas de maneira alguma pode ser odiado, né? Porque se for odiado, como é que vai votar nele? Se for odiado, como é que vai respeitar? Geralmente quando a pessoa odeia a outra, né? Ela começa a fazer sacar da cara dela, né? Começa a fazer o mal, né? Então não pode ser odiado. Deve ser respeitado e temido. As pessoas devem ter medo. Então aqui, outro ponto, ó. Quem quer que governe o Estado ou nação deve lutar para quê? Para sua glória própria e para o sucesso do Estado, né? Então, primeiramente, deve colocar ali em você, ali se exaltar, buscar ali melhoria para você se manter ali no poder, ou seja, como diz aqui, buscar a sua glória.
e também o sucesso do Estado, né? O desenvolvimento do território, do Estado. Então, outro ponto diz o seguinte: se o governante ele tem duas faces, como eu falei aqui no slide passado, é agressivo e ele é brando, se ele faz tudo isso é porque, né? Ou seja, se um governante em uma hora ele demonstra uma pessoa, outra hora demonstra outra, se em algum momento ele está sendo agressivo, se em outro momento ele está sendo mais calmo, mais brando, né? Mais tranquilo, isso tudo é necessário o governante fazer isso. Mas para Maquiavel ele diz que só tem só uma justificativa para isso, que é isso. Os fins justificam os meios. Então, quando vocês ouvirem falar nessa frasezinha, até uma frasinha também que sintetiza o pensamento dele. Os fins justificam os meios. Então, o príncipe, último ponto aqui. O príncipe, ele é um manual de como um bom governante deveria agir, né? Como eu falei para vocês, de início, ele foi um manual que ele fez, Maquiavel fez, para doar, né? Para dar ali às pessoas que estavam no poder daquela época, né? Que eram os Medicis, a família de Medicis. Então, tem aqui agora. Dois conceitos que ainda faz parte da teoria aqui de Maquiavel, que é a virtude e a fortuna. Então, entre essas características que um príncipe deveria conter, Maquiavel acrescenta esses dois termos. Então, o que é essa virtude? Virtude, ele é baseado no conceito grego, que significa força, valor, qualidade, né? Ou seja, a virtude é aquilo que você é, aquele lado bom, né? Aquela sua qualidade, sua capacidade de conseguir algo. Então, um príncipe de virtude, né, que tem essa força, que tem esse valor, é aquele governante capaz de alterações na realidade política existente. Longe da ideia de bondade cristã, né? Ou seja, Maquiavel, ele afasta ali, sua teoria afasta esse pensamento político dele da bondade, né, da religião, né? Então esse contexto de religião, de bondade, não está dentro do contexto aqui do manual de instrução do Príncipe de Maquiavel. Então a virtude, né, resumindo, é aquela sua capacidade, aquele seu potencial que você tem de gerar um grande desenvolvimento no Estado, né, diante do seu poder. Então, outro termo aqui, a fortuna. A fortuna trata-se da ocasião oportuna, o acaso, em momentos de sorte. Então, o príncipe deve saber aproveitá-lo, né? Então, a fortuna está falando aqui dos momentos de sorte que o governante tem diante do poder. E nesse momento, ele tem que aproveitar nessa sorte para poder aplicar, para poder agir, colocar em prática aquilo que ele tem de especial, como foi citado aqui na virtude, o valor, a qualidade, né? Então, nesse momento, quando diz aqui, é a aplicação da virtude, né? Então, em alguns momentos, você vai ter oportunidade para você mostrar quem você é, para você mostrar o seu potencial, mostrar o seu valor, né? Então, a virtude, né, tá relacionada ali aquela essência que você tem ali como força, coragem, né, as suas qualidades. E a fortuna ali é a sorte ali, o momento em que você vai aplicar a virtude. Beleza? Espero que tenham compreendido. Então, vamos continuar aqui. Então, outro ponto aqui importante, ó. Maquiavel é reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo, como realmente são e não como deveriam ser. Então, ele se destacou ali em focar o seu pensamento, né, de procurar estratégia ali para o bom governante, para durar muito no seu poder, através da observação de como estava ali o Estado no momento, né? E não como poderia ser, o que poderia acontecer, o que poderia mudar, e sim como está no momento. Então, como renascentista, Maquiavel utilizou-se de outros autores e conceitos da antiguidade clássica, né? Como eu citei para vocês, ele se espelhou ali no pensamento de Aristóteles, de Platão. Sabemos que Aristóteles ele é discípulo de Platão, como foi citado na nossa letiva, né, do ciclo 1.
Então, eu tenho aqui, ó, como se fala de realismo político, aí eu tenho duas características principais desse realismo político de Maquiavel. Que o primeiro é, pensa nas coisas como são e não como deveria ser. Né? Esse termozinho, ele tá dentro da obra dele, o Príncipe, que diz que você deve pensar nas coisas como são, né? Não como é. Ah, eu queria que fulano de tal fosse assim. Não, você tem que encarar a realidade dele, tem que ver o que realmente ele é. Mesmo jeito tem que acontecer com o pensamento do poder da sociedade. Como é que ela tá no momento? E o outro ponto aqui, o 2, que diz desvincular a política da ética. Então, para ele, você ser um bom governante, se manter no poder, tem que esquecer a questão de ética, né? Em alguns momentos você deve ser mal educado mesmo. Em alguns momentos você não deve seguir todas as regras, né? De um bom comportamento, não. Né? Isso, para isso, não é válido. Então, ele desvincula a política da ética e também, como já falei, da religião. Agora eu tenho aqui, tá aqui, para se tornar um bom príncipe, né? Tem umas regrinhas básicas aqui, que também está inserido na obra dele, o Príncipe. O primeiro diz a distinção entre virtude e fortuna, que foi o que já vimos, né? Primeira regra aqui. Eu já falei, a virtude é aquela essência do que você é, né? Que é a sua qualidade, sua potência. A fortuna é a sorte ali no momento em que você vai agir a virtude. A regra número 2, né? Para ser um bom príncipe, deve ter a distinção entre boas e más crueldades. Ou seja, em algum momento você deve agir com bondade, mas quando for necessário, você deve usar as suas más crueldades, né? Ou seja, voltando para aquela frase dele, os fins justificam os meios. Todo ato desse aqui, né, só tem um fim, um objetivo final, que é para justificar os meios para poder chegar, se exaltar e poder exaltar também o seu povo, a sua sociedade. Então, o terceiro ponto diz o seguinte: ofender aos grandes ou aos pequenos. Maquiavel diz que você deve ofender mais os pequenos do que os grandes. Por quê? Os grandes, ele tem um estudo, ele tem um conhecimento, né? Ele tem ali um poder, um certo poder. Mas os pequenos não têm. Os pequenos não têm um bom entendimento, que nem os grandes, né? Os pequenos não têm ali uma boa estrutura. Então, se você for atingir os pequenos, eles não vão ter como se defender, né? Ao contrário dos grandes, você atingindo os grandes, ofendendo os grandes, eles vão se revoltar contra você e ele vai ter um poder ali, talvez maior do que o seu, para poder acabar ali com o seu governo, né? Então, ele diz que deve se ofender mais os pequenos. Então, ofender aos grandes ou aos pequenos, e não os dois ao mesmo tempo. Então, o quarto ponto que diz ser amado, temido ou odiado, né? Ou você é amado por toda a população, ou você é temido, ou você é odiado, né? Então, voltando lá para aquela termozinha, né? Nunca deve se preocupar em ser amado. Você deve se preocupar em ser temido e respeitado, fazer com que as pessoas tenham medo de você e ao mesmo tempo te respeitem. E de maneira alguma, em nenhum momento, você deve ser odiado pela população, pelo povo. A quinta regra aqui para você se tornar um bom príncipe diz que devemos, em alguns momentos, né, quando você está no poder, você deve agir como um homem. Mas como eu devo agir como um homem? Deve agir como homem respeitando as leis, né? Aquelas leis lá do três poderes, né? Legislativo, judiciário, executivo, né? Você deve agir, né, no seu poder como um homem, utilizando essas três leis e respeitando também. Então, em um certo momento, você deve agir como um leão, né? Você deve, como eu falei, em alguns momentos, ofender os pequenos, né? Como falou ele, saber usar as más crueldades,
né? Em algum momento você deve ali usar o seu poder, a sua irritação, para que as pessoas tenham medo de você, ao mesmo tempo respeite, né? Então, de certa maneira, ele usou esse termozinho, que você deve agir como leão. Em algum momento também você deve agir como raposa. Por que raposa? Quais são as características de um raposo, né? A raposa ali, ela é sonsa, né? É mansa ali, né? A gente pensa que é uma coisa e é outra. Essas qualidades da raposa. Então, em algum momento você deve agir, né? Como foi citado antes, com faces, né? Você deve mostrar para as pessoas uma pessoa, né? Uma personalidade. E outro momento você deve mostrar outro tipo de personalidade, né? Você deve, nem diz aquele ditado, né? Arranhar, esconder as unhas, tipo assim. E o sexto aqui, que diz possuir a arte de dissimulação, né? Então, um bom governante, né, quem está ali no poder, ele tem que ser um artista também, né? De acordo com a situação, ele tem que se transformar em um personagem para poder manipular as pessoas, para poder fazer as pessoas acreditarem nele. Quem nunca já ouviu falar, né, de dizer que uma pessoa, nossa, você é um artista, você é uma pessoa falsa, você mente, né? Então, para Maquiavel, para um governante ele durar muito tempo no poder, né? E fazer ali a sociedade desenvolver, ele tem que ter a arte da dissimulação, né? Coisa feia, né? Mentir, coisa feia. Demonstrar que você é uma pessoa que você não é. É feio, mas para Maquiavel é fundamental para você ser um bom príncipe. Ok, pessoal? Então, deixa eu ver aqui o que eu tenho mais. Pronto. Tem essa frasezinha dele aqui que ele diz o seguinte, ó. Quando fizer o bem, faça aos poucos. Mas quando for praticar o mal, é fazê-lo de uma vez só. Por quê? Sabe que o que é bom, né? A gente queria que durasse muito tempo, né? Então, quando você for fazer o bem a uma pessoa, você vai fazendo aos poucos ali, que é para ela ir lembrando ali de você, para ir valorizando ali quem você é, né? Aos poucos. E quando for fazer de um mal, você faça de uma lapada só. Você faça ele de uma vez só, porque o mal vai doer, o mal vai causar um certo incômodo, mas vai passar logo. É algo ali impactoso, algo ali de momento, mas que vai ser também algo importante ali para o governador, para o príncipe, né, o mal. Então ele usa a questão do bem e do mal, como eu falei lá no início, né? Ele era um grande dramaturgo, né? Ele fazia várias peças teatrais e ele sempre usava a questão ali do bem e do mal. Infelizmente não podemos viver só com o mal e também não podemos viver somente com Infelizmente também não podem viver somente com o bem, né? Então, pessoal, espero que tenham entendido. E aí, para fixar mais o entendimento de vocês, espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o final. Eu venho aqui com algumas questões de vestibular para reforçar aqui o aprendizagem de vocês em relação a esse tema muito importante, né? O poder e Estado. Então, a primeira questão vem aqui, ó. As cidades-estados, base da organização política que caracterizou o povo grego, né? Então, quais desses tópicos aqui está relacionado à política lá da Grécia Antiga? Então, item A, mantinha política comum. Será que todas as cidades, estados, polis, elas tinham o mesmo tipo de política, mesmo tipo de dominação de poder? Não. Então, não é o item A. Item B, eram politicamente autônomas? Correto, né? Então, correto aqui o item B. Deixa eu ver se dá para marcar. Pronto, item B, né? Como eu já falei, as cidades e estados, elas eram autônomas. Cada uma tinha a sua forma de governar, tinha a sua forma política, né? A sua vivência ali. Não era algo ali que tinha os mesmos direitos e deveres, como o Brasil, né? Brasil, temos muitos estados no Brasil, então todos nós seguimos as mesmas leis, né? Os mesmos deveres, né? Então lá na Grécia Antiga não, cada cidade e estado tinha a sua forma de governar. Trouxe aqui a
A pergunta que diz: Atenas foi considerado o berço do regime democrático, né, como falei para vocês, no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense, é correto afirmar que o item A está dizendo era baseado na eleição de representantes para assembleias legislativas que se reuniam uma vez por ano na Ágora e deliberavam sobre as mais variados assuntos? Não, de jeito nenhum. Então, naquela época não era baseado em eleições que representado pela Assembleia Legislativa, né? Não, nem existia nesse tempo. Item B. Apenas os homens livres eram considerados cidadãos e participavam diretamente das decisões tomadas na cidade-estado? Corretíssimo. Somente homens, filhos de pai e mãe ateniense maiores de 18 anos eram considerados cidadãos lá na Grécia Antiga, lá em Atenas. Vamos para a terceira pergunta, que diz... terceira questão, né? Então, sobre o realismo político de Nicolau Maquiavel, marque o item correto. Então, como eu falei, Maquiavel, ele tratava ali o poder, ali, a política, né? O sangue ali, a política corria nos seus sangues, na sua veia ali. Então, sobre o realismo, ele tratava com realismo. O item A diz o seguinte: nunca deve possuir a arte de simulação, e sim ser sincero em todos os momentos. Não. Né? Falei tanto da dissimulação, né, dos faces, então ele diz que você deve sim usar a arte de simular, deve em algum momento mostrar ser uma pessoa, em outro momento mostrar ser outra. Item B. O realismo político de Maquiavel tem um caráter bastante empírico, ou seja, ele tratava ali através de experiência, pois constrói suas formulações a partir da experiência vivida. Não. O realismo dele tratava da realidade como está no momento. Então, item C. Maquiavel afirma que um bom príncipe deve sempre ofender os grandes ao invés do pequeno. Não. Maquiavel diz que o bom príncipe ele deve ofender os pequenos em vez dos grandes, porque os pequenos não têm como se defender e os grandes têm. Vai se revoltar contra ele e fazer ele sair do poder. Item D. Em seu realismo político, ele procura sempre vincular a ética com sua política. Não, ele afasta totalmente ali da ética, da religião. Item E. Maquiavel pensa nas coisas como deveria ser e não como são. Não, ele trata como realismo político. E aí vocês devem estar se perguntando: e qual é a professora? Não foi A, nem B, nem C, nem D? Gente, tem B. Eu queria que vocês refletissem aí. Então, Maquiavel ele se dava ali com a questão da realidade, a experiência que estava vivendo ali no momento, né? Observando o jeito, a maneira que estava ali a vivência ali das pessoas, como é que estava o desenvolvimento dela ali no momento, e não o que passou, porque o que passou para ele passou, não tem mais como voltar, e o que não poderia acontecer, né? O que vai acontecer ainda. Então, ele se preocupava ali com o momento. Próxima questão. Os fins justificam os meios. É uma famosa frase atribuída a Nicolau Maquiavel. Por que a alternativa que melhor relaciona essa frase? Então, vamos ver aqui qual é a alternativa que melhor identifica essa frase. Os fins justificam o meio. Item A. Inicialmente, essa frase era mais usada no contexto filosófico, mas depois foi transposta para a área da política? Não. B. Significa que o governante nunca está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir algo que ele deseja alcançar? Também não, né? Não quer dizer que ele nunca está disposto para fazer qualquer coisa para alcançar o seu poder e se exaltar. Pelo contrário, está disposto a qualquer situação, até de fingir que é uma pessoa sem ser. Item C. Pode dizer que tinha um objetivo ruim, que era dar uma vida dura para os governantes? Não. Item D. Significa que qualquer iniciativa é válida quando o objetivo é conquistar algo importante? Correto.
Entender correto, deixa eu marcar aqui, né? Maquiavel diz que qualquer iniciativa ofendendo os pequenos, fingindo que você é uma pessoa sem ser, né? Usar arte de simulação. Então, tudo isso tem um objetivo, né? Que é conquistar algo importante. Ou seja, ajudar no desenvolvimento da sociedade e também ajudar a si mesmo, né? A você chegar ali no topo, ali, se exaltar no poder e durar por muito tempo. Próxima questão, que diz: de acordo com o entendimento sobre a filosofia maquiavélica, né, qual dos itens está correto? Então, item A política não era entendida como uma prática voltada para o bem comum, mas como uma atividade direcionada para a conquista e a conservação do poder. Então, já de início aqui, item A o correto, né? A política não era entendida como a prática voltada para o bem comum, mas como atividade direcionada para conquistar a conservação do poder. Né? Então, se você não fizer, porque é assim, pessoal, a partir do momento que você está conservando seu poder, você está fazendo bem os outros, o bem que eu digo assim, o desenvolvimento ali da sociedade, você está conquistando a população, fazendo a população ter medo de você, ao mesmo tempo respeitar, né? Então, se você está fazendo tudo isso para a população e ela está ali respeitando, ela não está ali odiando, você está conquistando cada vez mais a duração do seu poder. A sexta e última, que diz: o ponto de partida para Maquiavel chegar no seu pensamento político foi... Item A diz o seguinte: ele partiu da única forma de conquistar e manter o poder, a bondade sobre os outros, dizia que a política é a arte de gerar ordem, sempre importando os meios para alcançar e manter a estabilidade social, sem ofensas? Não. Ele diz que em algum momento é necessário você ofender, sim, porque através disso você vai fazer com que as pessoas te respeitem, fazer com que as pessoas não lhe odeiem também e faça você passar mais tempo no poder. E tem B, o tipo de governo que não estava tendo efeito e só estava prejudicando a nação no período em que as pessoas estavam passando por séries de problemas financeiros. Então, item correto, item B, como eu falei, né? O momento em que a Itália estava passando por um momento de fragmentação, né? Estava perdendo ali muito dinheiro, estava perdendo até territórios ali no momento, e Maquiavel ele teve uma ideia de pensar para poder ajudar ali o território dele, ok? Então, o item B é o correto. Então, relembrando, né, o filósofo ali que surgiu ali com o seu pensamento mesmo no período do Renascimento, ele é o único filósofo conhecido como um renascentista, né, um político ali, um cientista político, que deu grandes contribuições, que, como eu falei, né, ainda hoje a obra dele é bem muito lida na área de administração, como eu já falei, né, as pessoas ali que querem chegar no poder, algumas pessoas sempre seguem essas regrinhas aqui de Nicolau, às vezes segue sem nem saber que foi ele que propôs ali naquela obra tão importante, que é O Príncipe, ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem me procurar. E muito obrigada a você que assistiu até o final, ok? Que eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar, vai contribuir muito aí para você tirar uma boa nota ali no Enem. Porque sempre cai, pessoal. É questão de poder estar. Não vou lhe garantir que vai cair Maquiavel, vai cair sobre Estado, sobre poder e Estado, mas tem uma grande chance, sim, de cair, ok? Então, pessoal, um grande abraço e fiquem com Deus.